E o Bem-vindo Romero, durante essas semanas do Advento, também preparou sempre na terça-feira uma entrevista falando sobre a vida de Jesus. Esta série trouxe pra gente um pouquinho mais sobre a expectativa da chegada dele, sobre o nascimento dele e agora fala sobre a infância do Messias. É por isso que a gente tem convidado especial aqui no estúdio para nos explicar sobre a infância de Jesus. Padre Sidney Lino, sua bênção. Deus te abençoe, Zé. Bom dia, o senhor está bem? Bom dia, graças a Deus bem. Muito obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço. Por nos ajudar nesta série tão especial, Padre. A gente já começa a querer entender por que a infância de Jesus se sabe tão pouco dela e o que se sabe sobre a infância do Messias. Exatamente. Realmente os evangelistas tratam mais da vida pública de Jesus do que da infância. Da infância sabemos pouco. Se a gente dizer, na verdade, Lucas e Mateus são quem traz aquelas novidades, alguns testemunhos da infância de Jesus. Sabemos um pouco do seu nascimento por Lucas, da visita dos reis magos, depois da sua fuga para o Egito. Depois Mateus nos traz alguma coisa da genealogia de Jesus, de como ele nasceu. Depois da presença dele no templo, novamente Lucas, não? Quando Maria e José vão até Jerusalém para prestar o culto, que era a tradição, e Jesus fica por lá nos seus 12 anos. Da infância dele, o que sabemos são esses relatos. Parou aí. Mais nada. O restante fica ali escondido no mistério. Mas nós podemos ver muitas coisas ao longo da vida de Jesus pública e imaginar como foi a infância dele, através da educação, da vida, do aprendizado com Maria e José. Ô padre, por que Jesus, sendo Deus, quis em tudo ser obediente ao ser humano? Porque ele teve que obedecer Maria, teve que obedecer José. O que a gente aprende disso de um Deus que é obediente? Eu acredito assim que enquanto Deus é perfeito, ele não precisava de prender nada e nem mudar nada em si mesmo. Ele assume a nossa humanidade por assumir uma coisa imperfeita que somos nós, ele precisava levar à perfeição. E como levar se não assumir? Ele assume tudo o que é próprio do humano, próprio do homem, próprio nosso, para levar à perfeição. Então a infância, a adolescência, a juventude, até a fase adulta e a sua responsabilidade na missão, Jesus assume como nós, para que ele pudesse levar à perfeição a nossa humanidade, o que é próprio nosso, porque não é próprio de Deus ser humano. O ser humano é próximo nosso como criaturas de Deus. Ele assume para dar uma perfeição, para nos aproximar mais dele, assim nós podemos dizer. Perfeito. É interessante isso, né? A confiança que Deus deposita em José, em Maria. Sim. Que coisa mais linda isso, né? Que a gente aprende nesse tempo também do Advento do Natal. Agora vem aquelas várias perguntas, né, padre? Jesus fez milagre quando era criança? O passarinho morreu, ele ressuscitou o passarinho? Que a gente vê em filme, história. E aí, o que pode dizer sobre isso? Existem textos apócrifos que traz a infância de Jesus, como o apócrifo de São Tiago ou de Judas também. Ali existem alguns relatos mais sobre a infância de Jesus. E, para a gente dizer a verdade, a imagem que apresentam de Jesus enquanto menino, criança, não era muito boa, não. Era um menino bem mimado, que quando as pessoas não faziam o que ele queria, ele castigava. Olha. Tem uma história assim no relato de Santiago, que uma vez ele estava brincando com os outros meninos do bairro dele ali. E de repente houve alguma coisa, uma briga, ele ficou bravo com o menininho, apontou o dedo pro menino e matou o menino. Aí José foi lá, repreendeu ele, chamou a atenção, falou que ele não podia fazer isso, aí ele vai e ressuscita o amiguinho dele. Mas isso são apócrifos, não são textos canônicos, a igreja não reconhece como textos revelados, mas existe aí na tradição. Se Jesus fez milagre enquanto criança, na sua infância, no Evangelho nós não percebemos, não encontramos nada que prove isso. Agora eu acredito que os ensinamentos de Jesus aos 12 anos no templo, eu acredito que foi um milagre, porque ele converteu muitos que estavam ali a maneira de pensar. Através de um menino, da simplicidade de uma criança, muitos mudaram a sua compreensão sobre o próprio Deus. É um milagre, não é aquele milagre visível, como Sim. ele fez do cego voltar a enxergar ou do paralítico a caminhar, mas é um milagre que converte mais o coração, o modo de pensar e viver. Bendito seja Deus, estamos vendo aí esta linda imagem do painel do Santuário Nacional, Casa da Mãe Aparecida, que mostra pra gente Jesus entre os doutores, né, no templo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre este tema. Nós estamos aqui com o Padre Sidney e é um dia muito importante nesta terça-feira, continuando a nossa série sobre a vida de Jesus, hoje falando sobre a infância do Messias. O Padre Sidney, que é aqui da Diocese de Aparecida. Ô padre, agora a gente tem uma frase, a primeira pra gente colocar, né, que é do Evangelho de São Lucas. Vamos acompanhar, você de casa também com a gente, um trecho do Evangelho para a gente compreender um pouco mais sobre essa nossa entrevista. Lucas 2, versículos 22 e 23. E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor.
a explicação dessa passagem, Padre? Então, vai ao encontro daquilo que a gente estava falando no início. Não? Jesus assumiu toda a condição humana e também a tradição do seu povo. Era a tradição dos judeus consagrar o primogênito ao Senhor. Fazer a apresentação no 8º dia no templo e juntamente a purificação da mulher, no caso, que deixava já aquele período do parto. Né? E Jesus foi apresentado para cumprir com a profecia, para cumprir também com a tradição e também para que Simeão, depois vocês continuarem a leitura do texto, vão ver, para que Simeão pudesse ver na sua vida aquela promessa que Deus tinha feito a ele. Jesus não, né? Que Deus tinha feito a ele, de que ele não morreria sem ver a salvação, para que a salvação pudesse chegar a Israel. Eu acredito que a apresentação de Jesus no templo marca a nova história que começa com Jesus, com a sua vinda, com o seu nascimento. Já não mais estamos presos ao templo, mas agora o templo, onde Deus habita, onde Deus vai se manifestar, onde Deus vai realizar toda a sua obra, é o próprio Jesus, seu próprio Filho. Uma criança até então, mas que virá a ser o nosso Salvador. Enquanto o Padre Sidney tão bem nos explicava, está aí mais uma vez uma imagem de um painel do Santuário Nacional da apresentação de Jesus. A gente celebra em fevereiro, né? Dia 2? Dia 2. Dia 2 de fevereiro. Inclusive, muitas dedicações de igreja também, né? Acontecem Exatamente. No dia 2 de fevereiro, no calendário litúrgico. Mais uma frase para o Padre Sidney nos ajudar também, retirar da Sagrada Escritura, uma passagem bíblica para compreender sobre a infância de Jesus. Essa é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. O que a gente pode entender dessa fuga para o Egito, desse sonho que José teve, Padre? Aí a gente já percebe que a vida de Jesus não vai ser fácil. Verdade. Que a missão de Jesus não vai ser cumprida com tanta tranquilidade. Desde a sua infância, já do seu nascimento, ele vai ser perseguido. Conseguimos contemplar isso através do Evangelho, na perseguição dos doutores, dos fariseus, né, que viviam tentando pegar Jesus ali em uma palavra, em uma ação. Mas já na sua infância, logo que Herodes ficou sabendo que um rei ia nascer, mas eu sou o rei, o medo e o egoísmo de Herodes fez com que ele perseguisse já Jesus, e Jesus já teve que fugir. Já tão pequenininho, teve que sair da sua terra, viver como estrangeiro para recordar também a nós que nós somos estrangeiros aqui e caminhamos rumo à nossa pátria, rumo à vida eterna e que precisamos escutar a voz do Senhor para isso. Mas também marca como vai ser a vida do Senhor, não? Ele vai ser perseguido até a morte, mas essa perseguição terá frutos bons, terá a nossa salvação, a nossa libertação e, como consequência final, a vida eterna. Nessa passagem é interessante ver como é importante a figura dos pais de Jesus, como Deus também usou de pessoas para que o seu próprio filho pudesse cumprir a sua missão. Através do sonho revelado a José, Deus, né, dá uma ordem para que ele protegesse o seu filho, ainda que tivesse que sair, né, percorrer um longo caminho até o Egito, mas necessitou de pessoas humanas que também soubessem compreender a vontade de Deus para que o projeto de salvação pudesse ser concretizado em nossa vida, em nosso mundo, para toda a humanidade. Amém, Padre. Obrigado pela explicação. E assim a gente vendo esse painel, lembra também Nossa Senhora do Desterro, né? Que é esse título dado. A Virgem Maria, que coitada, né? Junto com José e com Jesus, puderam fugir e deixar famílias e tradições para proteger ao menino Jesus. A nossa última passagem bíblica vem também do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47, e a palavra de Deus diz assim para nós: Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. É o que estava dizendo, né, Padre? O senhor disse, muito interessante isso, não tinha escutado, como um milagre mesmo, né? Porque uma criança de 12 anos e todos ficam admirados e transformam o coração pela palavra de Jesus. Exatamente. Com 12 anos, para os judeus, na cultura judaica, é onde já o homem, no caso, a mulher não, mas o homem adquire a maturidade de vida. Então ele já pode ler os livros sagrados, já pode estar entre eles no culto. E de Jesus de um modo especial, porque ficaram admirados para ver o jeito que ele falava de Deus. Eu imagino que de uma maneira simples, como era Jesus. E também essa passagem não deixa para nós claro e nos revela qual é a missão concreta de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que Jesus se encarnou, veio ao mundo somente para morrer na cruz e ressuscitar. Jesus não veio só por isso. Ele veio principalmente para nos revelar quem é Deus. Que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus caminha conosco. A admiração nas respostas de Jesus, eles ficaram bobos de ver que uma criança de 12 anos sabia dar respostas tão concretas e tão eficazes, era por isso.
falava de um Deus diferente, não daquele Deus opressor, daquele Deus que castiga, daquele Deus todo-poderoso, que também é, nós sabemos, nosso Deus é poderoso, mas ele apresentava um Deus mais próximo, um Deus amor. E nessa passagem concreta se dá qual vai ser a missão de Jesus: cuidar das coisas de Deus. Assim vai ser a resposta dele a Maria, não quando Maria chegar ali toda preocupada, como toda mãe, né? Meu filho, onde você estava? Mãe, eu estava aqui cuidando das coisas do meu Pai. Ela não entende, mas ela guarda no coração e Jesus ali revela: olha, a minha missão vai ser cuidar das coisas do meu Pai. E o que é do Pai? Nós, o ser humano, a vida pertence a Deus. Aí Jesus revela a sua missão, o porquê ele veio ao mundo. Muito bem, nessas 3 semanas teve uma catequese muito boa com o Padre Sidney nos ajudando a entender sobre o Messias esperado, aquele que nasceu e a infância do Senhor. Nós queremos agradecer ao Padre Sidney, mas antes pedir, né, Padre, o que a gente pode colocar em prática na nossa vida depois de aprender um pouco mais sobre Jesus? Como dizíamos em outros programas, primeiramente aprender a escutar a voz de Deus, não, que ressoa em nosso coração. Depois assumir para a nossa vida as atitudes de Jesus. Não importa a nossa idade, somos crianças, já adolescentes, já um pouco adultos, ou já na idade boa da vida, não, já na velhice. Mas aprender a colocar em prática aquilo que Jesus fazia, como Jesus vivia. Eu acredito que celebrar o Natal é assumir para nós a identidade do próprio Cristo. A gente prepara a nossa casa, preparamos até o presépio, como aqui está preparado, preparamos a ceia e às vezes esquecemos de preparar a nossa vida para que o Senhor possa nascer em nossa vida, em nosso coração. E desse jeito, não nascendo em nosso coração, assumir a sua identidade, o seu modo próprio de viver. Eu acredito que devemos aprender a viver o Natal assim. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Padre, Deus lhe pague pela presença. Imagina, eu que obrigado agradeço pela sua vocação, pelos seus dons. Amém. E ano que vem contamos com a presença do Senhor no Bem-vindo Romero. Com a graça de Deus. Vamos estar juntos. Obrigado, viu, Amém. Padre? Deus. O Bem-vindo Romero, com muita alegria, nessas 3 semanas do Advento, recebeu a presença do Padre Sidney, que nos ajudou a conhecer mais sobre Jesus.